eu lembro que meu pai, meu falecido pai, falava. Eu era bem pequeno e ele tinha uma Bíblia na estante de casa. Eu era pequenininho, sei lá, uns 5, 6 anos, e eu perguntava para ele o que é aquilo ali. Ele falava assim: aquilo ali é a palavra de Deus, filho. E eu via sempre ali aberto em cima da estante, no livro de Salmos. Mas ele nunca pegava para ler aquilo ali. Daí eu cresci, virei homem, né? Cresci, virei homem e comecei a ler a Bíblia e fiquei fascinado. Chegou um dia que eu falei para ele: pô, pai, lembra quando eu perguntava para o senhor ali, que eu perguntava para o senhor o que estava escrito na Bíblia, e o senhor sempre creu na Bíblia. Na realidade, todo mundo acredita em Deus, quase todo mundo, né? Todo mundo acredita em Deus e todo mundo tem em mente, quase a totalidade tem em mente que a Bíblia é um livro sagrado. Mas na realidade a gente não sabe tudo o que está escrito dentro dela, né? Então a gente tem que estudar, a gente tem que meditar. E esse grupinho que a gente havia feito aqui era para isso. Mas como veio a doença, eu resolvi fazer a live. Vamos fazer uma live bem rapidinho aí. E eu queria que... Eu vou citar um verso da Bíblia que está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Esse foi um versículo que sempre me chamou a atenção. Esse versículo fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu fico pensando, eu gosto de pensar em Deus como se ele fosse um pai, sabe? E ele é o pai, né? Que quem é pai vai entender o que eu estou te falando. Quando a gente pensa em Deus e a gente enxerga ele como um pai, e aí as coisas ficam mais fáceis de serem compreendidas. Esse versículo, quando fala assim, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nossa, é muito forte para mim. Eu tenho 3 filhos. Eu confesso para vocês que eu não daria nenhum filho meu para morrer por ninguém. Na verdade, quando a gente começa a compreender por que Deus fez isso, né? E por que Jesus morreu na cruz, tudo fica mais fácil, ok? Tudo fica mais fácil. Eu ando perguntando para algumas pessoas, eu gosto sempre de perguntar, eu gosto de estar interagindo junto, ao vivo não, assim, presencial, porque eu pergunto, eu gosto de interagir, gosto de pensar naquilo que as pessoas pensam, né? E teve uma vez que eu perguntei para um grande amigo meu, eu falei para ele assim: Você consegue me responder qual foi o maior propósito de Jesus ter morrido na cruz? Eu perguntei para ele. Aí ele pensou, Eduardo, realmente o propósito foi para salvar a humanidade. E eu respondi para ele, realmente essa é uma verdade. Ele morreu para salvar a humanidade. Mas não tem mais nada que você possa falar para mim? Ele falou, eu acho que Jesus morreu para salvar a humanidade, morreu para salvar... Aí eu volto lá para o Éden, e eu começo a pensar na criação de Deus, quando Deus criou todo o universo. E ali no Éden, ele criou Adão e Eva, e ali com Adão e Eva, ele colocou uma prova para eles, né? Ele falou que todo fruto da árvore do jardim poderia ser comido, mas o fruto que estava ali no centro da árvore do jardim, ele não poderia ser comido. Né? De todas as árvores você pode comer, mas do fruto da árvore da vida você não coma. Ok? Foi uma ordem dada por Deus para Adão e Eva. Se eles não tivessem comido, não teria o pecado. O pecado, a grande maldição do pecado é a morte. Está todo mundo com medo de morrer, né? Está todo mundo em casa com medo de morrer. A grande maldição do pecado é a morte. E acabou que Adão e Eva desobedeceu e quebrou essa regra. Eles não fizeram o que Deus mandou e acabou comendo aquele fruto e entrou o pecado.
Mas como Deus é pai e ama a gente profundamente, eu sou pai, e eu falo para meus filhos assim, todos eles agora são pai também, mas eu falava para meus filhos assim, ó, o dia que vocês forem pai, vocês vão entender o que é um pai. E aí você começa a compreender por que Deus é assim. Quando Adão e Eva pecou, Deus poderia muito bem ter livrado, ter virado as costas ali para Adão e Eva e pronto, se vira, não. Mas Deus tinha um plano, era o plano da salvação dele, da salvação para o homem, para a humanidade. Na realidade, quando Adão e Eva cedeu, eles cederam para o inimigo. Presta atenção numa coisa, a gente está numa guerra, num conflito espiritual, num grande conflito. Nós vivemos um conflito espiritual entre o bem contra o mal. Você tem que entender isso. É a luta do bem contra o mal. De um lado, Deus, com todo o seu exército de anjos. E de outro lado, Lúcifer, com um exército de anjos também. A Bíblia fala que ele foi expulso do céu e conseguiu enganar a terça parte do céu. Então ele não é bobo. Aquela serpente lá no Éden representava Satanás. Era ele. O trabalho dele é tentar e fazer você, eu, todo mundo cair em tentação. Ainda bem que Deus é pai, e eu falo para minha esposa assim, Ana, eu tô que nem o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo toda hora. Mas eu sou aquele filho desobediente a Deus, mas eu nunca fui contra Deus. Eu faço coisa errada, eu erro, eu peco, nossa, demais. Mas eu nunca fui contra Deus. Eu sou um filho desobediente, mas toda vez que as pessoas vão falar do meu pai, eu defendo ele. Eu falo, não, nós estamos errados, Deus está certo. Quando você começa a pensar em Deus como pai, você entende o plano da salvação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deu outro plano para eles. Ó, agora você pecou. E logo quando eles pecaram, Deus falou assim, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí eles começaram a ter noção do que era bom e do que era ruim, Adão e Eva. E para poder salvar a humanidade, Deus falou assim para Adão, Adão, você vai pegar o teu melhor animal e vai oferecer para mim como holocausto. Essa é a maneira de você receber perdão pelos teus pecados. Agora presta atenção. Imagina você e eu, na pele de Adão. Você pegar o teu melhor animalzinho, não sei se é teu cachorro, não sei se é teu passarinho, eu não sei se é a tua tartaruga, não sei o que é. Mas você pegar o seu melhor animal e Deus falar assim, olha, para você entender como é o pecado, você vai pegar o animal e vai matar com as suas próprias mãos. E esse sangue que cair é o sangue que vai te libertar de todos os teus pecados. Já parou para pensar? Quando Adão pegou um cutelo, uma faca, e pegou o teu primeiro animal e esfaqueou e matou ele, já parou para pensar? Já parou para pensar no que isso podia causar a eles? Então veja bem. O que representava aquele animal? Representava Cristo. O que representava aquele sangue derramado? Representava o perdão dos meus pecados. Então Deus já tinha um plano para salvar a humanidade. Agora, o que me deixa intrigado é o seguinte, presta atenção. Deus, eu acabei de ler, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Tudo aquilo que aconteceu naquele Antigo Testamento, que ele fala Antigo Testamento, foram simbologias para depois chegar à realidade com Cristo. Ok? Mas o que mais chateou a Deus naquele momento no Éden foi o homem ceder para Satanás. Foi o homem ceder para a serpente. Foi o homem cair na conversa da serpente, porque quando Eva viu o fruto e viu que a serpente estava comendo fruto e viu que não acontecia nada, Eva falou, poxa, mas Deus falou para não comer o fruto e a serpente está comendo e não aconteceu nada, não está acontecendo nada.
Foi lá, chamou Adão e falou: Adão, olha lá, vamos comer desse fruto aí. Não está acontecendo nada. Mas a ordem de Deus foi para não comer o fruto. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, eles pecaram contra Deus. Eles foram a favor do inimigo e falaram: inimigo, eu vou comer também. Porque o inimigo de Deus, ele parece que é de Deus, mas ele não é. Cuidado. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu não sou nada. Eu sou Eduardo, eu gosto de ler a Bíblia e gosto de discutir sobre a Bíblia. Não entendo tudo o que está lá, mas o plano da salvação de Deus eu consegui compreender. Presta atenção, você está num embate onde tem Deus e o diabo. O diabo, antigamente, ele matava, ele crucificava. Jesus Cristo foi crucificado. Uma vez eu fiz uma pergunta para um amigo meu assim: se você puder escolher por quem você poderia ser morto, quem você escolheria? Eu vou colocar duas pessoas, tem Deus e o diabo aqui. Você prefere ser morto por quem? Eu perguntei para ele. Aí ele falou assim: lógico que eu com certeza eu queria ser morto por Deus. Eu falei: pois é, irmãozinho. Se Deus te matar, nunca mais você vai ressuscitar. Mas se o diabo te matar, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai enviar um anjo lá na tua sepultura, como ele enviou na sepultura de Jesus, do filho dele. O anjo chegou lá para Jesus. O anjo chegou na sepultura de Jesus e falou assim: Jesus, levanta, que o teu pai te chama. Você vai ressuscitar. Então o diabo, ele parece que antigamente ele matava, ele crucificava, ele fazia uma pá de coisa. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Um monte de discípulos de Cristo morreram decapitados. E ele viu que não adiantava matar. O diabo hoje, ele é esperto. Ele parece que é de Deus, mas não é. Parece que é de Deus. Ele usa a Bíblia. Olha, eu fiz um cálculo hoje, meu Deus. Tem 36 mil religiões. 36 mil religiões. Agora para pensar um pouquinho. Eu tenho 6 amigos. Um é macumbeiro, é meu amigo. Um é espírita, um é evangélico, um é metodista, um é adventista, o outro é da Assembleia de Deus. Aí eles chegam em mim e falam assim: ô Eduardo, você está precisando ir para a igreja, hein? Está precisando... É verdade, eu ando fazendo um monte de coisa errada, né? Aí o da Assembleia vem e fala assim para mim: vai na minha igreja, porque lá a gente prega a verdade. Tá bom. Aí vem um amigo adventista: olha, não vai na Assembleia, vai na Adventista, porque lá é a igreja verdadeira. Aí vem o cara da macumba e fala assim: não, rapaz, nem Adventista nem Assembleia é boa. Boa aqui na macumba. Aqui na macumba é da hora. Aí vem o cara do espiritismo e fala: não. Esquece tudo isso daí. Vem comigo aqui no espiritismo, você vai ver que paz, cara. É uma paz. Aí eu falo para você assim: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A gente perde tempo com tanta coisa na vida, por que a gente não pode perder um tempinho, só um tempinho, um pouquinho só, para a gente falar das coisas de Deus, estudar sobre as coisas de Deus? Hoje eu quero que você entenda o plano da salvação de Deus e por que foi que Jesus morreu na cruz. Todos nós somos filhos de Deus? Eu fiz essa pergunta no grupo. Todos nós somos filhos de Deus. Lógico. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas aí vamos abrir aspas, você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que crer naquilo que ele falou, naquilo que ele veio ensinar. Quando, lá no Éden, Adão e Eva pecaram, eles pecaram contra Deus. Deus ficou muito chateado. Eu tenho certeza disso. Mas ele tinha um outro plano para salvar Deus. Quando Jesus veio à Terra, presta atenção. Essa conversa que Jesus já me salvou, cuidado. Cuidado com essa conversa que Jesus já me salvou. Eu vou te explicar como é que funciona o plano da salvação. Ah, Jesus já me salvou. Tem um monte de igreja pregando o evangelho para atrair pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vi uma pregação de Jesus Cristo
que não deu confusão? Todas elas deram confusão. Depois eu vou mostrar para vocês. Porque se não tivesse dado confusão, ele não teria sido crucificado. Porque aquele que fala a verdade, ele não é bem visto. Ele não é bem visto. O pessoal gosta de escutar mentira. Presta atenção, desde cedo nós somos acostumados a crer na mentira. Quando você nasceu, o teu pai e a tua mãe te colocou no colo, e sabe o que ele falou? Ele cantou assim pra você, ó. Nana, nenê, cacuca vem pegar. Papai foi na rosa, mamãe no cafezal. Ou senão ele cantou assim. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de... Olha, se a criança pudesse entender a melodia e o que está escrito nessa melodia, você já pensou? Eu gostaria muito que o nenenzinho de 2, 3 meses, quando você cantasse essa música, o Espírito de Deus pousasse sobre ele e ele começasse a falar assim, papai, vai se lascar, pô! A cuca vem me pegar, você tá na roça, a mamãe tá no cafezal e eu tô sozinho aqui, para de falar mentira pra mim, meu! Nós somos, presta atenção, a tecnologia hoje é fora de série, ó. Tô falando com vocês aqui de casa, a minha esposa tá aqui, vem cá, Ana. Minha esposa tá aqui comigo. Presta atenção numa coisa, a tecnologia, a minha esposinha fez aniversário ontem. Boa noite. Presta atenção, a tecnologia é uma coisa extraordinária. Extraordinária. É muito bom, cara, se você souber usar. Então presta atenção com a pregação do evangelho fácil. Jesus falou assim, que nós seríamos expulsos das sinagogas por amor a ele. Entendeu? Se nós falarmos a verdade crua e nua do jeito que ela é, agride. E todo o sermão de Jesus agrediu. Porque ele falou a verdade. Ele pegava muito os escribas, os fariseus, aqueles judeus, ele pegava muito. Então presta atenção. A verdade com a mentira, elas estão muito juntas. E se você não parar para pensar, para meditar, para e pensa. Para. Lê. Para e pensa. Parece que é de Deus, mas não é. O evangelho da prosperidade. É lógico que Deus não quer que você seja um mendigo. Ele é dono da prata e do ouro. E vai ter outras lives que a gente vai fazer. E Deus quer que você seja rico mesmo. Milionário. Sabe pra você? Sabe pra quê? Pra você ser exemplo. Pra turma olhar pra você e falar assim, aí é o servo de Deus, hein? Aí é o servo de Deus. Um servo de Deus todo lascado? Existe o evangelho da prosperidade. Mas o que estão fazendo nas igrejas hoje, estão pregando mensagens agradáveis. Mensagens que tiram a nossa salvação. Jesus já me salvou? Não. E não. 1000 vezes não. Deus não aceita sacrifício humano. Paulo fala que Jesus viveu como homem e como homem não pecou. E a Bíblia fala que Deus condena o sacrifício humano. Se a morte de Cristo foi um sacrifício, está tudo errado. Entenda o que eu vou te falar. No Éden, Adão e Eva, volta lá para Adão e Eva, não esquece. No Éden, nós fomos retirados, os nossos primeiros pais foram retirados de lá, porque pecaram contra Deus. Pecaram contra Deus, no Éden. Eles pecaram contra Deus e foram expulsos de lá. Mas fora do Éden, Deus deu o plano da salvação. Adão, pega o seu melhor animal e traz aqui, mata ele aqui. Sabe por que era para você pegar o animal e matar? Para você sentir o quanto dói pecar. Você pegar o teu melhor animalzinho, pegar o cutelo, ó, e enfiar na garganta dele. Era para você sentir o quanto é ruim pecar. Mas eu sou um desgraçado, eu peco. E eu falo que nem Paulo, Senhor, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo toda hora. Mas eu estou do teu lado, Deus. Eu estou do teu lado. Sabe que eu estou do teu lado? Porque eu sei que você é a verdade. Eu sei que eu conheci a verdade e a verdade vai me libertar e já me libertou do monte de dogma que eu tinha na minha cabeça. Então presta atenção. Lá no Éden, Adão, quando matou o primeiro animal,
foi muito doloroso e pegar o seu primeiro animal e matar era muito difícil. Quando Jesus veio em carne como homem e não pecou e foi para a cruz e morreu, ele fez o seguinte, sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Nos últimos momentos de Cristo na cruz, Cristo falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era uma dor tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que ele não estava mais aguentando. Ele falou, está na Bíblia o verso, depois você procura no Google aí. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja cumprida a sua vontade. Presta atenção, quando Jesus morreu na cruz, sabe o que é de principal que ele fez? A hora que ele morreu na cruz, Satanás, a serpente, o diabo foi esmagado. Lá no Éden, ele venceu o homem. Mas quando Deus viu que o homem falhou no Éden, Deus o Pai viu que o homem falhou no Éden, ele falou assim, agora eu tenho que ter um plano para salvar o homem. Aí ele olhou para o filho dele, lá no céu, e falou assim, ó, vai morrer por aquele filho da puta que peca, vai morrer por aquele gordo que toma cachaça, vai morrer por aquele desgraçado que não te obedece. Para pensar. Quando ele falou que ia dar o seu único filho. E quando Jesus morreu na cruz, ele esmagou a cabeça do diabo. Deus chegou com Satanás e falou assim, tá aí. E outra, hein? Ele foi levado para o deserto, Jesus, tentado pelo diabo por 40 dias. Quando ele morreu na cruz, na hora a terra escureceu, era às 3 horas da tarde. E quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que vários mortos ressuscitaram com ele de tanto poder que ele saiu. Eu vou terminar e quero que você fique com isso na sua mente. Quando você entender que Deus é Pai e que a gente erra, mas que Ele é Pai e perdoa a gente todas as vezes. Quando você entender que Jesus morreu na cruz para fazer a vontade do Pai e esmagar a cabeça do diabo, quando você for pecar, você vai pensar 2 vezes. Vai pensar 2 vezes. A minha intenção aqui com vocês é passar um pouquinho das Escrituras e mostrar para vocês o evangelho verdadeiro. Vou falar muitas coisas aqui que vocês podem não gostar, mas eu não estou preocupado. Porque se Deus mandou falar, eu vou falar. E é bom a gente engrandecer no conhecimento, tá bom? Um abraço a todo mundo, beleza? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com nós. E a gente vai se encontrar muito mais. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus e um bom sábado a todos.